Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. A paz do Senhor nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão a patamares mais elevados na caminhada espiritual e também a verdadeira felicidade. Hoje estamos tendo a presença de Darcy Neves Moreira. Olá, amigos, muita paz em nossos corações. E de Jorge Guerra, o jovem. Olá, caros ouvintes, que Cristo ilumine o nosso estudo, nosso dia. E hoje nós vamos estudar o início do capítulo 11, que nos fala da lei de justiça, amor e caridade, da parte terceira do Livro dos Espíritos, lembrando aos nossos irmãos que estamos fazendo estudo com a tradução de Evandro Noleto Bezerra. Então, o primeiro tópico nos fala de justiça e direitos naturais. Por ser longo, tivemos que dividi-lo, sendo que uma das perguntas que aqui encerra o estudo de hoje será repetida na próxima semana, porque nós percebemos que o conteúdo desta pergunta não somente encerra um tópico, como também serve como uma ligação com o estudo posterior. Vocês vão perceber bem isso. E vamos começar com o Jorge Guerra, tá? Com a pergunta 873. O sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Bom, segundo os espíritos, está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Sem dúvida, o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais, frequentemente, em homens simples e incultos, noções mais exatas da justiça do que entre pessoas de muito saber. O que você me diria a respeito desta resposta dos Espíritos? Que basta a gente procurar dentro, né, a resposta. Muitas vezes a gente busca artifícios exteriores, ferramentas exteriores, para compreender algo que está dentro, né? Então a gente pensa também na lei do progresso, que ela não cessa, né? Ela é contínua, gradual e paulatina, e vê que existem duas asas, né, para o progresso, para a evolução, a moral e intelectual, né? Elas às vezes não caminham juntas, né? Elas talvez batem diferente, né, com intensidade diferente. Então muitas vezes a gente encontra os ditos letrados, né, doutores, em que muito intelecto se tem, né, intelecto material do ponto de vista, e às vezes falta aquela moral, falta aquela compreensão das leis divinas, que são muito diferentes ainda da lei dos homens, né? Darcy. Eu estava aqui acompanhando o raciocínio do Jorge, né? E vendo que realmente este é um sentimento, né?
que está na natureza da seguinte maneira, né? Deus pôs no coração do homem. Então, o ser humano, na medida que ele adquire a razão, este sentimento também está, digamos, na consciência dele. Então, a gente pode dizer que ele, o progresso na moral, ele vai se desenvolvendo, né? E na medida que o ser ganha, digamos assim, experiência, não é? Para ele agir no bem. Então, como ele falou, não é? Existem homens que são assim muito inteligentes, instruídos, não é? Mas que falta para eles, não é? Digamos assim, este sentido da justiça, né? No livro dos Espíritos mesmo, que a gente está aqui compulsando, né? A gente viu, né, que ele é uma condição do espírito e ele vai desabrochando na medida desse desenvolvimento. Eu estava pensando numa coisa talvez um pouquinho mais prosaica, sabe disso? É interessante observar o seguinte: quando nós vemos uma pessoa falar a respeito de ética, de valores e de justiça, habitualmente essa pessoa se reporta a um ancestral, pai, mãe, tio, tia, avô, avó. É interessante, diversas pessoas, me lembro de uma poeta, Elisa Lucinda, e ela se refere, na maioria das poesias dela, àquilo que ela recebeu dos pais, dos avós. Então, ela fala a respeito das questões que dizem respeito ao cotidiano, sempre buscando a resposta em sua ancestralidade. E é interessante, a pessoa diz assim, pois é, meu pai me disse assim, aquilo que não é seu, você não bota a mão. É verdade. Eu me lembro do meu pai ou minha mãe dizendo assim, de onde é que você trouxe isso aí, menino? Seu pai não tem condição de comprar isso daí, de onde é que você arranjou? É isso mesmo. Não é isso? Vai lá e devolve. Vai lá e devolve. É isso mesmo. Não é seu? Ah, mas o fulaninho me emprestou. Emprestou? Você vai devolver e vai agradecer o empréstimo. Mas eu não quero que você me venha aqui para casa com uma coisa que não te pertence. Com certeza o fulaninho te emprestou? Mas não emprestou não, eu peguei com ele, tal. Então, meu filho, você tem que devolver. Dentro dessa fala, junto com o que a nossa amiga Darcy falou, me fez lembrar de algo que Haroldo tinha dito uma vez, que eu escutei, que a justiça se aperfeiçoa no amor. Né? O amor de uma mãe, o amor de um familiar, o amor de quem quer que seja, né? Porque os laços consanguíneos não dizem tudo, né? E ele se expressa na caridade, que vem posteriormente, eu acredito. Mas é bonito como a justiça ela vai se moldando junto com o amor, né? Quando a gente vai aprendendo a amar. E o mais importante é o seguinte, os espíritos já dizem antes, em tópico anterior, que existe um ascendente moral irresistível. Isso, Quem escutou do amor do pai, da mãe, da avó, do avô, do tio, da tia, não esquece. É interessante, me lembra muito uma quadrinha do Casimiro Cunha. Educa teus pequeninos. Quem não aprende do amor, recebe lição amarga da experiência da dor. É isso mesmo. É um fato. É uma pedagogia grande, né? Não, mas aí que está o detalhe.
os sábios, como os poetas, no caso do Casimiro Cunha, eles conseguem sintetizar numa quadrinha a noção de valores que representam o processo da educação. É isso que eu ia dizer para você, né? Essa questão da educação que a gente costuma discutir tanto, né? Mas ela é um elemento valiosíssimo na nossa vida, né? Então, como você estava lembrando, nós nos remetemos, nós vamos lembrar daquilo que a gente aprendeu dos nossos ancestrais. E é justamente aí que a gente vê, se você recebeu subsídios muito bons, entende? Você vai entender a questão da justiça, a questão dos direitos, né? E se você não recebeu, você também vai estar assimilando alguns valores que vão precisar ser reformulados, não é, no decorrer da nossa vida. E Dr. Bezerra de Menezes, ele diz assim, exemplo, eis o melhor modelo. Isso é síntese. É. Em uma frase está dito. Em uma frase, isso mesmo. E ainda bem que vem esses espíritos aí, né, com essa capacidade de tornar palpável, de elucidar as questões para a gente. Exatamente. Isso mesmo. Eu vou ler as duas perguntas subsequentes que a Darcy vai responder, tá bom? A 874. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, fazendo que uns considerem injusto o que a outros parece injusto? E a 875. Como se pode definir a justiça? Que também tem uma resposta bastante curta. Vamos colocar a nossa vinheta e depois a Darcy vai nos responder. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. A resposta à questão 874, os espíritos dizem assim, né? Quando se pergunta por que os homens entendem a justiça de modo tão diferente, os espíritos dizem assim. É porque, em geral, se misturam paixões que alteram esse sentimento, como acontece com a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas sob um falso ponto de vista. E a 875, como se pode definir a justiça, ele diz que a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então, com relação a essa questão dos homens entenderem diferentes, né, nós vamos ver que esse conceito de justiça, né, ele varia segundo o desenvolvimento que nestes homens, né, alcançou. Ele varia de indivíduo para indivíduo, né? E ele fala aqui, né, eles realmente este sentimento, né, eles se misturam com as paixões. E aí, meu Diando, eu fiquei me lembrando, né, que a Joana de Ângeles faz um estudo muito interessante a respeito dos níveis de consciência. E aqui mesmo no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar, não é, uma gradação do desenvolvimento dos espíritos, não é? Então a gente pode dizer, né, que cada indivíduo, não é, ele tem uma bagagem espiritual, ele tem uma idade espiritual. Então por isso é que nós vamos verificar que os homens então entendem essa questão da justiça de acordo com o seu desenvolvimento espiritual, de acordo com a bagagem, não é, que ele traz. Por isso, então nós vamos, quando aqui ele fala, né, Kardec fala a respeito desse prisma falso, nós podemos entender que isto significa dizer, enquanto eu não consigo crescer espiritualmente,
amadurecer espiritualmente a minha visão a respeito de certas questões, ela fica, digamos assim, ela fica restrita, não é? E até turvada. Turvada, é isso mesmo. O termo, ela fica turvada. E se eu, nessa caminhada, não conseguir assimilar os modelos de educação, né? Porque, por exemplo, a gente vê, nós estamos aqui falando dos espíritos superiores, não é? Que trazem para nós bons ensinamentos. A gente falou dos nossos ancestrais, não é? Quanto a gente recebeu de bom dos nossos avós, né? Das nossas mães, né? E aí o que acontece? Se eu ainda sou um espírito muito imperfeito, eu vou ter dificuldade em assimilar aquele bom modelo. A compreensão vai ser diferente, né? Isto mesmo, né? Alguém pode dizer assim, mas meu Deus do céu, eu tinha um pai tão bom, não é? E chegou uma situação dessa. É a condição do espírito. Exatamente. Eu fico, junto a esse pensamento, a gente consegue olhar com uma ótica mais assim, sutil, mais otimista até, que não existem espíritos maus ou espíritos bons, assim, essa divisão. A gente pode tentar enxergar como espíritos com níveis de compreensão, de entendimentos diferentes. Isso. Não é que ele é mau só porque é mau e vai fazer o mal. Talvez ele não compreendeu a lei divina, ainda não achou ela ali dentro. Porque a questão 621, se não me falha a memória, fala disso, né? Onde está essa lei divina? Está na nossa consciência, né? Isso então mesmo. talvez é a forma que chamam de ética subjetiva, né? A forma com que enxerga, com que compreende é diferente de um para o outro, né? E aí quando tem uma dúvida, né? Eu lembro de Kant também quando fala uma teoria dele, né? Que se a gente está na dúvida, pergunta a si mesmo se todos fizessem o que eu estou fazendo, será que isso seria bom ou seria ruim? É uma ferramenta boa que eu costumo usar. E você vê que o próprio Kardec cita isso. Os Espíritos citam para Kardec isso no Livro dos Espíritos e também no Evangelho. Quando se fala a respeito da intolerância, da cólera e de outras coisas mais. É interessante observar que o pensamento filosófico ele tem uma base fundamental na própria existência humana. O que os espíritos estão fazendo? Quem são os espíritos? São aqueles que deram exemplos de uma escala de valores muito acima da média em seu próprio tempo. Que eles vieram alavancar o progresso moral da humanidade. E agora aqui nesse livro estão alavancando mais uma vez. Não é de surpreender que isso aconteça. Tanto é que essa questão dos direitos, tá? A definição da justiça, a 875A, que nós vamos encerrar o estudo de hoje, também vamos iniciar o próximo. Você, Jorge, vai falar a respeito dela. O que é que determina esses direitos? Duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens elaborado leis apropriadas aos seus costumes e o seu caráter, elas estabeleceram direitos que variam conforme o progresso das luzes. Vede se as vossas leis de hoje, embora imperfeitas, consagram os mesmos direitos que a da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, portanto, o direito instituído pelos homens é conforme a justiça. Além disso, ele regula apenas algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que competem exclusivamente ao Tribunal da Consciência. Percebe-se que o conteúdo disso daí vai muito além da nossa capacidade de compreender
somente de maneira racional. É algo que tem que vir de dentro de nós. Isso mesmo. É interessante, quando você fez o comentário da pergunta 621, fez referência a ela, a gente pode deduzir o seguinte: aonde se encontra, já que a noção de justiça está na consciência, aonde se encontra a punição maior para os males cometidos pelo ser humano na vida material? A nossa própria consciência, né? Exatamente. Quem tá cheio de imperfeição que sofre com elas, né? Nós ainda sofremos muito. Não, o espírito, por exemplo, que tenha um comportamento extremamente perverso, esse indivíduo, ele não tem paz. Ele é um indivíduo atormentado. Mas enquanto ele não tiver o trabalho de mudar interiormente, ele vai sofrer. Porque Deus pune? Não. Deus não nos pune. E aí eu fico pensando, né, quando fala, mas eu respeito as 3 pernas da justiça, a liberdade, a igualdade, a fraternidade. Ótimo, mas esse é 1/3. Esse trecho fala de justiça, caridade e amor, que é a palavra central. Então tem outros passos a dar aí, né? Não, nós poderíamos dizer que vai até mais além. Porque a noção de valores em nós se aprimora à medida que as experiências nossas vão evoluindo. Quem de nós pode dizer que pensa do mesmo jeito como pensava aos 20 anos de idade? Isso mesmo. É bem verdade que os seus 20 anos estão mais perto que os meus. Mas você lembrou uma coisa muito, muito importante quando a gente está falando assim desse entendimento da lei. Até nós mesmos, digamos assim, há 1 mês atrás, não é? A gente pensava diferente, né? Com certeza. Que a gente vai tendo experiências, vai somando experiências, não é? Então, isso assim, de repente o conceito que eu tinha, né, a respeito de justiça, a respeito de direito, há 10 anos atrás, já mudou. Não é? Quer dizer, a possibilidade do espírito ir crescendo e se modificando, né? Quando alguém me questiona essa questão de, poxa, mas eu acho que a gente não está se modificando, acho que o mundo está perverso e tal, aí eu paro para pensar, o nosso futebol, se a gente se encontra ali naquela arena para assistir um futebol hoje, como é que era no passado? A gente reunia até em família para assistir os gladiadores se mutilando, Isso aí. com espadas, se matando. Né? Então, a gente vê que aos passos lentos nós estamos progredindo, sim. Bom, não precisaria muito. Jan Hus, que dizem que foi uma das reencarnações de Kardec, Isso. em 1415, ao ser executado na fogueira, estava um dia chuvoso, o pessoal não conseguia acender a fogueira. Uma camponesa achou uma madeira seca, acendeu uma tocha e acendeu a fogueira debaixo dele. E aí, ela olhou para ele e sorriu. Desdentada, toda enrugada, muito envelhecida. Resposta de Jan Hus, quando viu aquela criatura olhando para ele assim, daquele jeito: santa ignorância. Exatamente isso. Santa ignorância. O problema nosso é que nós gostamos de ignorar. Lamentável. Vamos refletir a respeito disso. Papai do céu nos guarde, nos abençoe, hoje agora para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós a dá de maneira igual. Um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Nós estamos aqui dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui no seu capítulo 12, Amai vossos inimigos. E hoje, especificamente, nós vamos dar início a partir do item 11, um tema que tem por título o duelo, e que realmente ocupa diversos itens, vai até o final do capítulo, até o item 16. São muitos itens aqui, são várias mensagens dos espíritos, e que, em princípio, a gente pode estranhar, poxa, mas um assunto de duelo, uma coisa que não existe mais hoje em dia nos países civilizados. Pode ser que na época do Kardec existia, e é verdade, mas, poxa, tomar 5 itens, várias mensagens, mas vocês tenham como certo que nada que foi colocado neste livro aqui foi colocado sem uma razão. Então, vocês vão ver, mesmo que a gente tome mais de um programa para tocar nesse assunto, porque um programa não vai ser suficiente para analisar 5 itens, vocês vão perceber no final que realmente há ensinamentos super atuais, como a garotada costuma falar hoje aqui, super atuais para nós com relação a duelos, porque o duelo não é só aquele duelo com armas, não é? Letais. Existem os duelos com a arma do pensamento, com a arma das palavras, com a arma do próprio coração. Então, estou apenas fazendo esse preâmbulo para que vocês já fiquem assim, alertas para mais ou menos o que vai ser discutido aqui. Mesmo até que vocês, poxa, mas está fugindo um pouco aqui do que está no texto. Exatamente. Mas porque nós vamos tentar trazer o assunto para o dia de hoje. E nada ninguém melhor que a Marta Batista, que está aqui conosco hoje, justamente com o Pablo na técnica, para dar início a essa nossa conversa, sobre este assunto do duelo. Marta, boa noite para você. Boa noite, Antônio. Então, vamos lá dar prosseguimento, ao estudo do Evangelho, neste capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e tratar de um assunto que, como você bem destacou no início, é um assunto que parece estar desatualizado, mas ele está mais atual do que nunca. Ele é mais atual do que nunca. O duelo. Então, vamos ver, a primeira instrução sobre o duelo veio através de Adolfo, o bispo de Alger, e chegou em Marmande, 1861. Vamos ver então o que Adolfo nos fala sobre o duelo e vamos depois tentar fazer uma correlação do duelo do passado com o duelo atual, aquele que existe ainda hoje, mas sob formas diferenciadas, As armas agora são outras, A arma agora é a internet, são as palavras, São situações diversas em que o pensamento, como você muito bem destacou, quando começou a falar, e nós vamos ver que essas armas são tão letais quanto as armas de fogo, Ou até mesmo, a espada, como acontecia também, o sabre, com os militares, Muito bem, então vamos ver o que Adolfo nos fala. Verdadeiramente grande só é aquele que, encarando a vida
como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, não se deixa perturbar pelas dificuldades do caminho e jamais se afasta por um instante que seja do rumo certo. Com o olhar incessantemente dirigido para a meta que deseja alcançar, pouco lhe importa que as dificuldades e os espinhos do caminho possam arranhá-lo. Eles apenas roçam nele, levemente, sem o ferirem, sem o impedirem de continuar sua caminhada. Arriscar seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não estivesseis tão iludidos, como estáis, pelos vossos preconceitos, veríeis isso como uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Então vamos fazer uma pausa aqui nesse primeiro parágrafo, né? E começar a destacar aqui o que Adolfo nos quer comunicar, né? Então ele fala aqui sobre a postura daquele que está mergulhado num planeta de expiações e de provas, que é o planeta Terra, e a forma como ele recebe, né, a recepção das aflições, das dificuldades, né, dos problemas que surgem e que nós sabemos que, de um modo geral, são provas, né? São provas que nós devemos passar para que possamos aprender um pouco mais, né? Porque as provas são para isso, né? Quando a gente está num colégio, que o professor, numa turma, começa a nos oferecer testes, né? E depois, mensalmente, ele oferece uma prova, né? No final do ano, você só ultrapassará aquela dificuldade, né? Você só vai passar de ano e se colocar mais adiantado se você realmente tiver um retorno, um feedback em relação a essa prova, né? Ou a esses testes, né? Porque às vezes são testes que vão ser somados e depois vão ser fazer uma média junto com a prova, né? Se você for bem na prova, se você demonstrar, o que é ir bem na prova? É demonstrar que você entendeu aquela disciplina, que você entendeu aquela matéria específica, aquele conteúdo, né, em relação àquele bimestre ou aquele mês que o professor está pedindo, está cobrando. Então, a mesma coisa é o planeta Terra, é uma escola, né? É uma casa e é uma escola. E como escola, ele nos pede provas constantes. E as provas são para que nós desenvolvamos a nossa parte intelectual e, logicamente, no exercício, né, de desenvolvimento da parte intelectual, a gente vai exercitar também o crescimento, o progresso moral. Então, tudo vai depender da recepção que a gente tenha dos problemas. Então, ele chama a atenção, né, que existem pessoas, como ele diz, que são grandes de fato, né? Somente você pode julgá-lo grande se ele encarar a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo. Então, esse que encara a vida assim, não vai se deixar arrastar por problemas secundários, que são problemas que incidentalmente acontecem no decorrer da caminhada. Então, alguém te injuria, alguém te ofende, alguém te prejudica. Se você, né, for se deter nessa pessoa, nesse aspecto negativo da injúria, da ofensa, né, do prejudicar, do quanto você saiu prejudicado, você vai se perder, você vai esquecer e perder o alvo, o objetivo que você tem a seguir. Então, é isso que ele diz. Aquele que realmente consegue administrar bem, ele vai pensar de forma bastante consciente, ele vai ser uma pessoa totalmente desligada do orgulho e da vaidade. E ele, então, não vai colocar aquele problema, aquele dilema que ele realmente foi prejudicado, ofendido, vilipendiado, enfim, ele não vai colocar aquilo na frente do alvo que ele tem. Qual é o alvo? Progredir e ser feliz. Desenvolver o seu intelecto e o seu moral. Né? Aprender a ser uma pessoa
mais moralizada, a ser mais cordata. E, lógico, você precisa de humildade para que você realmente encare dessa forma. Porque muitas vezes somos, sim, ofendidos e maltratados e prejudicados. Mas se você pensar, né, que você não vai dar importância porque você não é nada daquilo que a pessoa falou acerca de você, você então deixa aquilo passar e segue o teu caminho. Segue o teu caminho aprendendo lições. Aprendendo as lições que as provas da vida têm para você. Mas se você parar para se deter naquele caso, você vai usar o orgulho e a vaidade como tônica naquele problema, na resolução daquele problema. E aí você pode, então, começar a se perder de que maneira? Como nós falamos no programa da semana passada, a questão da vingança, né? E do ódio. Porque você vai começar a fomentar um ódio dentro de você, esse ódio vai te levar a ideias de vingança, e as ideias de vingança podem te levar a engendrar estratégias para prejudicar determinada pessoa que te prejudicou, que te passou para trás, que te vilipendiou, enfim, que fez você passar por alguma dificuldade. Ora, no que você está engendrando a vingança, que é diametralmente oposta à ideia de amor, de justiça e de caridade, você saiu totalmente do foco. Você saiu do caminho, né, de aprendizado, de crescimento moral e até mesmo intelectual, porque você usou a tua mente de forma negativa. Você usou sim a tua mente. Você está exercitando sim a mente, mas de forma negativa. Porque você está exercitando para engendrar estratégias de vingança que podem resultar num duelo. Num duelo, hoje, no século XXI, não mais com sabre, não mais com uma pistola, né? Mas um duelo em que você se vinga ofendendo e deixando a pessoa com a imagem denegrida na internet, por exemplo, né? Ou então entre os amigos comuns, ou se a pessoa é um conhecido do trabalho, né? Não vamos falar em amigos, porque se ele fez isso contra você, né, de fato ele não é um amigo, mas é um conhecido de trabalho, é um colega de trabalho, e aí você pode, então, não, peraí, já sei, ele vai me pagar pelo que ele fez, ele estragou a minha vida, eu vou denegrir o nome dele, mas de leve, porque eu sei que eu estou errado, que eu não devo fazer isso, porque isso é contra a lei de caridade, a lei de amor, a lei de justiça. Você é injusto quando faz isso. Então, a justiça cabe a Deus, e nós não podemos fazer isso. E você, então, vai aos pouquinhos, fomenta ali contra a pessoa, com um grupinho, depois, num tempo depois, um mês, 15 dias depois, você fomenta uma intriga ali com outro grupo, no trabalho, e aí você vai, né, minando todo aquele espaço, todo aquele ambiente de trabalho, e até que a pessoa chega um dia, como nós vimos naquela lição sobre a vingança e o ódio, o que acontecia? A pessoa chega num lugar onde ela era querida, né, amada, e chega e recebe olhares estranhos, né? Não é bem tratada, você sente que a tua presença não é mais querida como era antes. Então, antes que a gente parta para esse duelo, é preciso que a gente lembre, né, do foco que nós temos. E, logicamente, que a gente comece a deixar de lado a nossa vaidade e o nosso orgulho. Então, é isso que é importante que a gente veja. E ele segue, né, Adolfo segue dizendo: o homicídio cometido por duelo é crime. A vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em hipótese alguma, de atentar contra a vida de seus semelhantes. É crime aos olhos de Deus, que traçou a vossa linha de conduta. Neste caso, mais do que em qualquer outro, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que sereis perdoados de acordo com o que vós mesmos tiverdes perdoado. Pelo perdão, aproximai-vos da divindade, porquanto a clemência é irmã do poder. Então, olha que interessante essa frase.
A clemência é irmã do poder. Então o poder não está mais daquele lado que nós pensávamos antes, né? Que é no lado daquele que não deixa, não, eu tenho que defender a minha honra, né? Porque como assim? Como é que fazem isso comigo? Não, o poder não está do lado da vingança, do ódio, né? Daquele que acha que foi desonrado, né? Não. O poder está no lado daquele que segue a lei que rege o universo, que é a lei de amor, justiça e caridade. Esse é o crivo. Então o poder está do lado deste que segue a lei do universo. Vamos então começar a desconstruir aquilo que nós tínhamos construído no passado. Ah, mas poxa, por que eu já não tenho essa ideia correta? Não, porque Deus assim quis. Que nós caminhássemos, criados simples e ignorantes, nós caminhássemos numa jornada, numa grande jornada de crescimento. E nessa jornada de crescimento, cada um cresce da maneira que acha melhor. Mas se nós temos tudo isso que a doutrina espírita nos oferece, né, que nos esmiuça, que nos mostra de forma tão clara como nós devemos seguir a lei para sermos felizes, para termos tranquilidade, para termos a consciência tranquila, paz no coração, por que vamos seguir do mesmo jeito que seguíamos antes? O que nós conseguimos? Vamos nos perguntar, mas eu não me lembro de nada que aconteceu antes. Mas espera aí, veja a tua vida como está hoje. Mesmo que você seja independente de ser pobre ou rico, você deixou de ter problemas? Não. Essa resposta é não para todos. Todos têm problemas. Todos têm aflições. Todos têm dificuldades. Então, sofrimentos. Ora, se todos têm, é porque o que nós fizemos não foi o mais correto. As decisões não foram as mais corretas. Porque, caso contrário, hoje nós seríamos felizes, tranquilos, teríamos paz de espírito, mesmo diante da dificuldade, mas não é o que acontece, né? Nós ficamos aflitos, desesperados por qualquer tipo de problema, mesmo quando eles são simples. Isso nos aflige. Ora, então nós percebemos que o que nós fizemos não nos trouxe felicidade. Se não nos trouxe felicidade, cabe a nós fazer o quê? Desconstruirmos essa maneira como nós entendíamos a vida, né? Que não vou levar para casa, como assim? Me ofendeu? Não vou deixar isso barato, né? Era assim que a gente falava. Mas isso não nos trouxe paz nem felicidade. Então vamos aprender a desconstruir, e essa frase aqui é um bom mote para nós começarmos a construir um novo paradigma de felicidade, né? Que é justamente quando ele diz que o poder está não do lado, né, da vingança, e sim da clemência. Olha que interessante. Muito bem, e ele segue dizendo aqui, o verdadeiro reino de Deus, porque ele diz, né, que enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Esse reino de pacificação e de amor que deve banir do vosso globo para sempre a animosidade, a discórdia, a guerra. Um ponto aqui que eu esqueci de falar e que eu acho importante, eu lembrei agora, é o fato de nós termos armas diferenciadas, né, hoje, no século XXI, para os nossos duelos, que são as armas da internet, das palavras, do pensamento maléfico, não significa que nós não vamos ser avaliados por Deus como assassinos e como suicidas. Porque existe uma questão no duelo que a gente precisa lembrar. O duelista é visto por Deus como assassino, ele tem um erro duplo, assassino e suicida. Ora, nós não vamos deixar de ser vistos assim e avaliados por Deus só porque a arma é diferente. Não, mas agora não é arma de fogo, agora não é o sabre, agora não é a espada, então não vai ter esse problema, não. Que isso, beleza, tô bem, tô livre. Não, você vai ter que responder por isso que você fez.
Porque no que você engendra estratégias através da internet, de pensamentos, de palavras maléficas que vai minando, né, a vida da pessoa, você está assassinando. E o ato que você comete, né, de assassinar, porque você pode ter esse retorno, esse reverso pode se voltar contra você, você será um suicida também. Porque isso pode reverter contra você. Não é só arma de fogo, né? Então, vamos pensar sobre isso. A gente tem que pensar. Nós estamos aí numa escola para crescermos, para progredirmos, para passarmos de ano. Mas se nós não tivermos preocupação, né, em como vai ser o nosso desempenho, depois nós vamos ficar na segunda época, nós vamos repetir o ano. E isso não é nada agradável. A gente tem repetido o ano há muito tempo, há uns bons milênios. E a gente não se sente feliz por isso. Estamos infelizes, amargurados, né? Não temos paz na nossa consciência. Então vamos pensar sobre tudo isso. E ele segue dizendo que ele nos diz que enquanto houver, né, alguém morrendo, caindo, tombando, né, pelas mãos do homem, o sangue correndo sobre a terra, não haverá justamente essa paz e esse encontro do verdadeiro reino de Deus. Ele não terá chegado e nós não estaremos felizes e pacificados dentro dele. E ele segue dizendo: então a palavra duelo só existirá na vossa língua, como uma antiga e vaga lembrança de um passado que não existe mais. Os homens não conhecerão como antagonismo entre eles que a nobre rivalidade do bem. Então, que meditemos sobre isso, e eu recomendo que a gente leia um texto da Revista Espírita de 1862, que fala sobre o duelo. Deixa eu ver o título. O título é O Duelo, né? O médium é o senhor Guipon, e quem ditou a mensagem foi o pai do médium. Deixa eu ver o nome dele aqui que eu não decorei. Peraí. Teu pai Antônio. É o Antônio, o pai do médium Guipon, que ditou a mensagem. A mensagem é fantástica, né? Nós temos pouco tempo e eu vou só fazer um breve resumo, rápido, né, em 2 palavras, do que ele fala. Ele fala o que é o duelo, do ponto de vista espiritual, né, do ponto de vista que a gente entenda, né, com a transcendência espiritual, e depois ele fala das consequências espirituais que aquele, né, os duelistas vão ter, e as consequências humanas. Então, eu vou falar o lado positivo primeiro, para que a gente fique animado, a não só ler o texto, como a seguir o conselho de Adolfo, o bispo de Angers, a não duelar mais, né? Ele nos fala que aquele que por humildade, né, tiver passado por alguma ofensa, alguma situação difícil, né, mas por humildade, como Cristo, tiver suportado o maior ultraje e por amor a Deus, perdoado de coração, além das recompensas celestes, né, de outra vida que normalmente as pessoas que seguem o caminho do bem têm, ele ainda terá a paz do coração e uma alegria incompreensível. Quer dizer, incompreensível por nós, né? Quando a gente lê os relatos dos espíritos felizes no livro Céu e Inferno, a gente vê, eles sempre falam: não, eu não posso descrever as alegrias que eu estou tendo aqui no mundo espiritual, agora que eu regressei ao mundo espiritual. Mas então, que a gente pense sobre isso, reflita. E nosso tempo está esgotado. Antônio, passo para você se despedir. Tá tudo bem, mano. Vamos ficando por aqui e no próximo programa nós daremos prosseguimento a este assunto. Por hora, muito boa noite a todos e muita paz. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas
de ódio e de vingança o nosso caminho, e que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.